Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso poderoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos fazendo crescer e prosperar no conhecimento de Deus, esse conhecimento poderoso que salva, que liberta o homem, né? Pois bem, meus amados, hoje, quinta-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária, refletindo aqui na palavra de Deus, concernente aqui ao testemunho para os gentios, examinando aqui essa penúltima lição do livro de Romanos e recapitulando aqui rapidamente o que nós vimos ontem na quarta-feira, né? Quando o apóstolo Paulo disse que proclamava o Evangelho de Cristo de forma plena, com sinais e maravilhas, né, que ele havia recebido quando recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus, né, tanto em Jerusalém como nos arredores de Jerusalém ali, e até a região de Ilírico, né, quando ele pregava ali na Ásia e Europa, aquela região toda ali, Paulo, o incansável apóstolo Paulo, né, levando o Evangelho de Cristo aos gentios. Ele disse também, em Romanos 15, 20, na segunda pergunta de ontem, que ele disse que ele gostava mais, né? O termo aqui que nós lemos ele fazia questão de pregar o Evangelho aonde Cristo não era conhecido ainda, né? Nos corações das pessoas aonde não tinha sido erigido nenhum alicerce, nenhuma doutrina, nenhuma crença em outros deuses ou em outras, né, ou em outras religiões tal. Ele fazia questão, né, de pregar nessas regiões. Era um desbravador, era um homem que era pioneiro, né, queria ser pioneiro na pregação de Cristo àquele povo, né? Era um trabalho assim, realmente o apóstolo Paulo foi enviado aos gentios, né? Diante do seu próprio testemunho. E aí, na primeira pergunta de hoje, a pergunta 9, nos traz aqui o seguinte questionamento: que profecia Paulo cita para comprovar a pregação dele aos gentios? Romanos 15, 21 diz assim: mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Que profecia, né? Que coisa linda. Paulo era motivado porque ele tinha muita fé na Escritura e era um homem que, como ele disse, né? Sem profecia a igreja se corrompe. Então era um homem que não só citava a profecia na sua palavra, mas, sobretudo, acreditava nela ao ponto de viver por ela. Essa profecia motivava o apóstolo Paulo a ir em regiões onde as pessoas nunca tinham ouvido falar de Cristo, do Evangelho, da palavra de Deus dada através de Cristo, ou revelada de forma mais bela, profunda, né, e gloriosa através do seu Filho, da pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está testemunho aqui que ele acreditava tanto na palavra profética, né, além de outros, né, além do próprio encontro, né, que ele teve com Cristo, etc., mas ele acreditava tanto que a crença nessa profecia motivava ele a ir nesses lugares isso lhe dava, quem sabe, um prazer espiritual, né? Um refrigério na sua alma, né? Um sentimento sublime e profundo, né? de satisfação por um trabalho que era recompensado por Deus espiritualmente. Quem sabe ele tem muito prazer nisso, né? Já imaginou, né? Você pregar para pessoas que nunca nem imaginavam que existia o nome Jesus, né? Que havia existido
essa pessoa, e ao ouvir falar sobre Jesus, a pessoa passa a crer, já imaginou? É realmente algo assim maravilhoso, né? A experiência de Paulo. E dizer também aqui, ó, a profecia diz, e o entenderão. Já imaginou uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, que nunca tinha lido as escrituras sagradas que apontavam para ele, e aí a pessoa escuta aquilo e entende, sem nunca ter escutado antes explicações sobre Jesus Cristo, quem ele era, o Filho de Deus, etc, etc. Aí Paulo falando isso aqui, Paulo diz assim, veja, o que está implícito aqui, né? Veja que Deus, né, o nosso Pai, ele não tem olhos voltados apenas para uma determinada etnia, como o povo judeu, especificamente, né? Ou exclusivamente, porque Deus tem o seu povo dentre os judeus. Quantos homens e mulheres fiéis a Cristo, fiéis a Deus, não pertencem naturalmente à etnia dos judeus, né? Imagino que incontável, só Deus sabe, né? Quantos são. Mas a maioria dos judeus religiosos no tempo de Cristo, principalmente os líderes religiosos, né? Esses que já tinham intimidade com a palavra escrita, eles não conseguiam, já tinham ouvido falar tanto de promessa apontando para Cristo, né? Eram muitos os tipos, só no livro de Isaías tem ali uma quantidade ali imensa de profecias que identificavam o Messias. E que se eles tivessem um pouco mais de sensibilidade espiritual, iriam perceber, né, quem era Cristo. Não teria rejeitado a Cristo, teriam ouvido Cristo, né, teriam abraçado a salvação que Deus havia enviado para eles, né? Mas aconteceu o contrário. A palavra diz claramente que ele, inclusive antes de vir, a palavra diz, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? Então já imaginou um povo que tinha profunda intimidade com a letra morta, com a palavra escrita, não reconheceram o Messias, não aceitaram, né, o evangelho de Deus que veio na boca dele, mas pessoas dos lugares mais longínquos, né, que nunca tinham ouvido falar de Cristo, olha só, aceitaram, vão ver ele um dia pessoalmente. E pessoas que nunca haviam escutado qualquer pregação, qualquer ensinamento da palavra de Deus, da Torá, dos profetas do Antigo Testamento, né? Essas pessoas, esses gentios, olha só, entenderiam. Entender é mais do que escutar. Entender é você ter o discernimento daquilo que está sendo dito. E esse poder do entendimento transforma a pessoa, muda a pessoa, gera fé no coração das pessoas. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Está aqui a pergunta 10, que nos diz assim: por que Paulo desejava visitar os fiéis em Cristo em Roma? Por quê? No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 22 e 23 diz: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los. Então veja que Paulo, já há quantos anos aqui a gente pode imaginar, né? Quantos anos Paulo já tinha o desejo de conhecer a igreja de Roma, né? A igreja dos cristãos em Roma, a igreja que ele fala aqui, muitas vezes a gente fala a palavra igreja hoje, e as pessoas pensam logo que seria a estrutura do templo, né? O edifício, né? As paredes, né? E não é. Quando ele fala igreja aqui, Paulo não se refere a isso. Hoje, as pessoas estão tão apegadas às coisas físicas que elas viajam de um estado para outro, né? Até de um país para outro,
para conhecer o templo que foi erigido da central da igreja dela, né? Há alguma coisa que é um monumento arquitetônico que foi, né? As pessoas são muito apegadas à coisa física, né? E geralmente as pessoas que são muito apegadas à coisa física são muito pobres espiritualmente. Estão ainda muito distantes da realidade que Cristo anseia que todos nós estivéssemos já nesse nível de espiritualidade, né? Então, quando Paulo fala aqui igreja, ele quer ver as pessoas. Não importa se essa igreja, a igreja de Roma, estivesse congregando ali nos calabouços escondidos, porque nessa época Nero mandava matar muita gente, né? Cristãos lá em Roma eram pendurados nas estacas e com piche eram feitos tochas humanas para iluminar a cidade. Então, o cristão não tinha vida fácil no primeiro século, nos dias em que Paulo escreve aqui. Os cristãos podiam se reunir na beira de um rio, debaixo de uma árvore, né? Em alguma casa, escondidos, né? Da perseguição, que era ferrenha, era muito difícil. E aí, meus amados, Paulo, quando diz que há muito tempo que ele queria conhecer essa igreja, mas olha só, também diferente do dia de hoje, que hoje, né, as pessoas estão muito ligadas, né, à viagem, né? Os cristãos hoje parece que têm a necessidade de viajar, né? Até pelas facilidades que nós temos hoje, né? Hoje você atravessa um país inteiro em poucas horas no avião, né? Em poucos minutos, de um estado para o outro, né? Hoje é muito fácil deslocar, obviamente, no tempo de Paulo, uma viagem dessa. Se ele estivesse na região ali da Síria, por exemplo, para ir lá em Roma, quantos dias ele passaria dentro de um navio? Os navios daquela época, sem a infraestrutura, sem a tecnologia que nós temos hoje, né? Eram dias de viagem, né? E se ele não fosse pelo mar, fosse por terra, aí eram meses de viagens. Então, de viagem. Era muito difícil. Então, Paulo, quando diz assim, olha, há anos, quantos anos? 5, 10? Era muito tempo. Já imaginou? Você, no seu coração, ter o maior desejo de conhecer aquela igreja, ter notícia dela por cartas, né? Por alguém que você encontra nas cidades e tal. E aí, você não poder ir porque você está priorizando o trabalho de Deus, a obra de Deus, porque você tem amor tem amor e urgência, né, para que a verdade sobre Cristo chegue ao máximo de ouvidos possíveis. Já imaginou o compromisso desse homem, que não se deu o prazer, né? Não é nem o prazer, porque isso fazia parte do trabalho também, mas há anos que estava querendo conhecer a igreja de Roma e não fez isso. Ele falou assim, agora sim, estou pronto para ir, porque não tem uma região dessa que eu não tenha visitado e pregado o Evangelho de Cristo. Acabei a minha agora, eu vou para aí. Já imaginou? Né? Isso até parece para, né, se houvesse irmãos assim muito sensíveis lá em Roma, como pode, né, como tem muitos irmãos sensíveis hoje, né, muito sensíveis, e a igreja hoje é tão sensível, é tão fraca espiritualmente, que até uma palavra de exortação que você fala, as pessoas já não aceitam mais, entendem que você está sendo arrogante, está sendo prepotente, está sendo, né, querendo ser o melhor do que eles e tal. As pessoas têm muita dificuldade hoje de aceitar, né? Devido a toda uma carga de tradição equivocada que a igreja tem trazido, né? Sobre os membros que vivem oprimidos, com medo, né? Que veio justamente por causa, né, desses ensinamentos equivocados sobre Cristo, sobre Deus, sobre a palavra, né? Infelizmente, né, se tem muito disso hoje. Mas imagine que os irmãos de Roma pudessem dizer assim, mas rapaz, como é que Paulo tem coragem de escrever um negócio desse? Ele está dizendo que não prioriza a gente, colocou a gente em último plano, ele não ama a gente. Não poderia ter gente que dissesse isso, mas não tem isso, porque Paulo está falando a pessoas espirituais que entendam, né? O homem espiritual precisa entender a prioridade, né? E essa prioridade, ela deve ser uma ideia coletiva.
não é só daquele que trabalha, mas aquele que está dando apoio nos bastidores ou ajudando de uma outra forma, tem que estar nesse mesmo espírito também. Tem que entender. O sacrifício aqui é em prol de muitos, do máximo de irmãos possível. E todos têm que se unir, né? Ao invés de criticar ou de julgar o apóstolo Paulo, a igreja tinha que orar por ele, tinha que apoiá-lo, né? Da mesma forma como nós precisamos fazer hoje, no espírito verdadeiro de unidade, no espírito verdadeiro de comunhão, de apoio àqueles que se sacrificam, né, pela obra, aqueles que vão pregar o evangelho, tem que ter todo o nosso apoio. Nós precisamos orar, apoiar, porque, né, é uma necessidade que todos nós temos, né, orar uns pelos outros e apoiar. Então, Paulo deixa bem claro aqui, olha, eu fui impedido de chegar até vocês. Se a gente ficasse nessa frase isolada, a gente ia pensar, não, foi um exército romano que impediu. Não, ele ficou impedido porque se ele saísse de lá, ele era morto. O exército estava todo cercando a cidade e esperando que ele se movimentasse para prendê-lo, né? A gente poderia pensar isso, não. O impedimento aqui era o impedimento o senso de responsabilidade pela coisa santa, né, pela obra de Cristo, o desejo profundo de querer salvar almas, o amor pela pregação do Santo Evangelho. Isso deve nos inflamar hoje, para que a gente possa buscar esse mesmo espírito, essa mesma vontade, esse mesmo desejo que o apóstolo Paulo tinha.